Já estou no mercado desde... Vocês me escutam aí? Que apareceu uma mensagem aqui para mim. Tudo ok? Tá certinho a mensagem porque eu comecei a gravar a live. Ah, ok. Ok. Então, eu trabalho com engenharia basicamente há 20 anos, né? Faço aquilo que eu amo. Então, quando a gente faz aquilo que a gente ama, as coisas ficam bem mais fáceis e mais divertidas, vamos assim dizer. Sempre fui engenheiro de estruturas, né, desde a minha formação. No início, eu até trabalhei com ar-condicionado. Hoje, estou trabalhando com ar-condicionado. Né? Como vocês podem ver, eu estou aqui na UERJ, aqui num ambiente mais acadêmico do que esse, impossível, né? Mas como engenheiro, né? Mas meu grande lance mesmo na engenharia sempre foi a parte de estruturas, né? Trabalhei com estruturas de aeronáutica, estruturas flutuantes, no caso das plataformas. E aí, em 2017, eu comecei uma carreira solo. Aí eu criei uma empresa, na DJN Engenharia, onde meu maior foco na época era fazer inspeções por drone. Acabou que não aconteceu, porque para você entrar num ambiente classificado de uma plataforma com um drone, as coisas são muito engessadas ainda aqui, né? Então, a gente precisa ter um piloto que está linkado ao drone, aí você já começa a ter a questão de escala, aí você já começa a ter mais de um equipamento desse aí de ponta em torno de 25, 30 mil reais, enfim, aí acaba inviabilizando. Aí eu comecei a abrir mais o leque da empresa, comecei a trabalhar bastante com manutenção, e aí né, a gente vai para o mercado, as coisas começam a surgir, e alguns desses trabalhos foram justamente a respeito do tema que a gente vai ver hoje, né, que é essa questão da reavaliação de estruturas para receber painéis fotovoltaicos. O que acontece na realidade é que nem sempre, né, as empresas elas dão devido valor, né, a esse tipo de avaliação. Na realidade, eu estava até, antes de começar, estava até pensando. Se você for parar para pensar, acho que 5% das empresas que estão no painéis fotovoltaicos, aí 10%, realizam um trabalho utilizando linha de vidro, né? Então, eles não estão nem, muitas vezes, preocupados com a segurança, né, do instalador, enquanto mais, né, em reavaliar a estrutura. Muitas vezes, né, essa preocupação acaba sendo mais do cliente do que do próprio instalador. Tá? Muitas vezes o cliente ele tem essa ideia que ele está adicionando um carregamento razoável, né, e ele quer saber se a estrutura dele resiste. Tá? Na verdade, tem que ser uma preocupação também de quem está instalando os painéis, porque uma catástrofe como essa aí, ó, né, os danos são imensuráveis, né? Imagina você ter que reparar um telhado desse, mais o que você tinha embaixo, mais a questão, né, de você ter pessoas ou não ali. Então, é um assunto que merece uma atenção muito maior do que ela é dada na prática. Tem até alguns trabalhos, até para um ex-aluno meu, tá? Que ele tem uma empresa, ele é representante da VEG, ele é bem sério em relação a isso. Então, ele tem essa preocupação, até porque ele é engenheiro também. Então, ele tem uma preocupação muito grande, né, em não provocar um dano para a estrutura onde ele está instalando os painéis. Tá? O problema é, muitas vezes, você conseguir convencer o cliente que ele tem que pagar um valor, eu diria irrisório comparado com o investimento que ele vai ter em relação aos painéis, em relação a toda essa instalação da energia solar, né? Mas é o que eu falo até para os alunos, né? Geralmente, na nossa área, né, as pessoas só nos procuram quando não tem outra saída, né? Ou foram multadas, né? Ou tem que cumprir algum requisito de algum órgão que não está liberando para ele, enquanto ele não cumpre aquele pré-requisito, aí as pessoas nos procuram. E sempre para amanhã. Então, é muito difícil você ter alguém que se resguarde, né, e queira fazer o que tem que ser feito de forma correta. Né? Então, infelizmente, eu vejo como um dos problemas da nossa profissão como engenheiros, né? Mas algumas pessoas são conscientes, tá? E é um papel nosso também, né, tentar conscientizar as pessoas da importância que essa reavaliação tem quando você vai instalar painéis solares. Tá? Aqui tem um outro exemplo também de supermercado. Tá? É a matéria que foi veiculada, né? Perícia aponta que queda de telhado de supermercado em Caxias pode ter sido causada por sobrecarga.
Agora, imagine, né, você ter que arcar com o prejuízo desse supermercado. Se você for o dono da empresa de instalação de painéis solares, você provavelmente vai quebrar por algumas vidas, né? Não é nem uma vida só. Então, são valores muito altos que você, às vezes, até melhor você conseguir embutir no teu orçamento, na tua proposta, esse valor da reavaliação, do que deixar a Deus dará, né? Isso aqui é quase igual um seguro de carro, né? Você faz, né? Você não quer usar, né? Mas você faz porque, pô, é impossível você conviver sem uma reavaliação dessa diante dos danos que você pode ter se você tiver uma falha estrutural. Tá? Quando a gente fala dos projetos, né, a primeira coisa, né, que a gente tem que ver, né, como um dos fatores relevantes para a gente observar quando a gente está falando em instalação de painéis fotovoltaicos, é, primeiro, fator primordial, se existe projeto, tá? Eu diria que 50%, 60% dos casos não vão existir projetos, né? As pessoas não sabem nem quem fez, quando fez aquela estrutura ali. Tá? O segundo, se o projeto foi executado de fato, né, como estava, abre aspas, aí, fecha aspas, no papel, né? E qual o estado atual da estrutura. Se ela está oxidada, né? Se ela teve redução de espessura diante da oxidação, se ela teve alguma flambagem, né, em função aí de carregamento excessivo, de compressão, se ela já sofreu algum abarroamento, se ela já está amassada, né? Outra coisa também muito importante também, verificar o estado das soldas, tá? Até porque, geralmente, quando esses galpões eles são construídos, né, isso falando de estruturas metálicas, muitas vezes a solda é feita no eletrodo em condições piores possíveis, né, com pior equipamento, de repente com um soldador não muito qualificado, com pior eletrodo, com a pior condição climática, então a solda dificilmente ela vai perdurar durante a vida útil toda do galpão. Então, é importante você fazer uma SBILT, né, e uma inspeção. Tá? Então, é importante você não só verificar o projeto, se ele existir, mas também verificar se o que está lá corresponde ao projeto. Okay? Outra dica que eu sempre dou, né, quando a gente fala de engenharia, né, eu falo de engenharia porque é a nossa profissão, né, mas documente tudo. Né? Se você viu que você vai ter uma falha, se você viu que tem alguma solda que merece atenção, se tem alguma alma ou um flange que perdeu espessura, documente tudo isso. Por quê? Porque se tiver um problema, não tem a menor dúvida, né, que quando o dono do empreendimento sentar de frente para um homem de capa preta, ele vai querer jogar a bola para você. E se não tiver documentado, aí a encrenca é com a gente. Ok? E outra coisa, isso aí eu acho que nem, né, para a gente aqui, eu acho que nem precisa citar isso, é seguir as normas. Né? Se a gente seguiu todas as normas, estritamente as normas, né, houve um acidente, vai ser nomeado um perito, o perito vai ver que foi tudo feito de acordo com a norma, e mesmo assim falhou, ou, né, a estrutura sofreu algum dano, né, depois da sua avaliação, né, ou a norma ela precisa ser revisada, mas o seu papel enquanto engenheiro você fez. Aí, como eu falei, né, você está sempre preocupado com isso. Se o projeto que você tem em mãos, se é o que está executado. Tá? E essa inspeção é fundamental. Geralmente, né, quando o cara vai instalar os painéis, ele já tem em loco, né, com uma antecedência, às vezes, até razoável, uma PTA que você consegue subir, olhar o telhado bem de perto, medir. Né? É importante você medir os perfis, espessura. Né? Então, é muito importante. A inspeção é praticamente tão importante quanto, ou mais até mesmo, do que o projeto, né? Porque é ali que você vai ter real certeza do que você tem instalado. Ok? Como eu já falei das soldas, é um problema bem repetitivo, tá? Essa questão das soldas aí. Dificilmente você não vai ter uma solda com dano, e mais, né? Muitas vezes você tem uma junta que bem mal feita. Então, como eu falei, documente isso, fotografe, documente, sugira as alterações, né? Você pode até, como eu vou falar aqui mais para frente, né? Vou falar de análise de métodos e elementos finitos, você pode simular isso no teu modelo e mostrar que a falha ali é iminente, ok? E você pode fazer depois um modelo com a estrutura corrigida e mostrar que
a correção para ele é fundamental, tá bom? Vamos lá, né? O que a gente precisa verificar no projeto? Primeiro, né, geralmente, quando a gente está trabalhando com estruturas metálicas, né, a gente geralmente vai trabalhar à luz da NBR 8800. Então, aqui, resumidamente, o que a gente vai ter lá na NBR 8800, né, como carregamentos, são as cargas permanentes, tá? Cargas de vento, né, que são retiradas da NBR 6123, a carga acidental e o peso próprio, tá? Essa carga acidental aqui, ela acaba sendo uma grande aliada nossa, tá? Por quê? Porque essa carga acidental, ela nada mais é do que a provisão de você ter uma estrutura, um telhado, onde você tem algum acúmulo, onde você tenha... você vai botar tábuas, de repente, fazer uma manutenção. Então, essa carga acidental, ela geralmente ela existe para cobrir isso. E ela é uma carga razoável, tá? De 0,25 kN por metro quadrado, tá? Então, é uma carga que está a nosso favor. Graças a Deus, existe essa carga acidental, tá? E o peso próprio da estrutura, né? Quando a gente vai fazer análise, a gente não pode esquecer que a estrutura tem o peso e que ela, por si só, já contribui bastante para ter uma deflexão, para ter um nível de tensões aí, algumas vezes, razoável, né? Porque até mesmo se você não tiver um projeto efetivo, né? Às vezes quem construiu o galpão acha que está trabalhando a favor da resistência, e não, às vezes ele está adicionando mais peso, né? Mais massa do que efetivamente resistência à estrutura, né? Então ele começa por vigas, só que muitas vezes ele tem uma viga, ao invés de botar a viga em pé, ele põe a viga deitada. Então, teria sido mesmo dele colocar uma viga da altura do flange. Mas, enfim, cada situação é uma situação, né? Por isso que eu falo, a inspeção ela é de suma importância. Jamais, assina para mim aqui. Não, nunca façam isso. Principalmente, né, uma coisa é você fazer algo que, sei lá, que a responsabilidade é muito menor, né? Assim mesmo, não é hipótese alguma recomendável. Mas nesse caso aqui, então, é impossível você fazer isso, tá? Você está dando não é nem um tiro no pé, você está dando um tiro na cabeça. Você vai falar, assina aqui para mim que eu vou instalar painéis fotovoltaicos. O projeto está aqui, não. Vai lá, veja, tire foto. Se tiver algo errado, solicite as correções, documente, porque senão, se algo der errado, você vai pagar caro por isso, né? Igual as pessoas têm mania de falar, é só um papel. Não, um papel que te custou 5, 7 anos aí de acadêmicos aí, né? Então, não é só um papel. Tanto não é só um papel que ele precisa daquilo para poder ter a liberação junto aos órgãos, né? Fugir de uma multa. Então, não é só um papel. Então, tenham muito cuidado, tá? Com essa questão de aprovar um projeto desse sem ver como está de fato, tá? Algum tempo atrás eu fui num galpão, por exemplo, que o cara ele tinha um muro, tá, na parte de trás do galpão dele, e quem construiu o galpão amarrou o muro no galpão. O muro começou a ceder, começou a levar o galpão com ele. Quem está vendo o projeto nem vê isso, né? Mas, pô, estava muito próximo de colapso o galpão, e no projeto você não vai ter essa informação, tá? Que o muro cederia algum dia, né? E está cedendo. Então, jamais assinem nada, jamais autorize a instalação de painéis fotovoltaicos sem fazer uma inspeção, tá bom? É uma dica aí que eu dou. É só uma ideia, né, das cargas de vento, né, da NBR 6123, você pega aqui a velocidade do vento e vai calcular, né, o perfil de pressão que você vai ter nos seus perfis, tá? Como a coisa funciona. Agora vamos falar realmente dos painéis fotovoltaicos de fato, né? Qual é a massa de um painel desse? É de aproximadamente 20 quilos. Vai ter alguns mais pesados, outros mais leves, mas em torno de 20 quilos em média, tá? As dimensões de um painel desse, geralmente em torno de 1,65, existem painéis menores, tá? Mas o padrão, né, que a gente vê instalado por aí é nessa dimensão, tá? Ou seja, 1,65 metros quadrados. Okay? Outra coisa, sempre o que se instala painéis, né, solares, é só um adendo aqui, toda a ferragem de fixação dele na estrutura,
ela é certificada, tá? E não adianta, não, vou fazer um bracket aqui para poder fixar a estrutura. Não, esse bracket ele não é certificado, tá? Então, se você tiver algum problema, você vai ter que explicar, né, todo o projeto desse bracket, por exemplo, e o fato dele não ser certificado. Então, na realidade, é meio que uma reserva de mercado, é meio que uma estratégia de mercado, mas as grandes empresas elas já têm todas as ferragens já certificadas, tá? Logicamente, se você fizer uma boa análise, demonstrar que a falha não veio dali, tudo bem, né? Mas evitem também produzir algo, utilizem sempre uma ferragem já que já existe no mercado que seja certificada, tá? Até a questão de garantia, né? Se você tiver algum problema, o fabricante do painel ele não vai te dar a garantia, né? Em função do que você usou, que não é homologado por ele, tá? Então, tá aí, né? Quanto seria uma carga, né? Quanto que isso representa em termos de carga distribuída? Um painel instalado, né, sobre um telhado. Se a gente fizer uma continha rápida aqui, tá? Um painel com a massa de 20 quilos, vezes a aceleração da gravidade, dividido pela área, vai dar 119,03 newtons, ou 0,12 quilonewtons, né? É o que a gente vai ter de valor. É um valor menor do que a carga acidental. Tá? Então, por isso, como eu falei, aquela carga acidental ali, mesmo não estando ali para isso, né, muitas vezes ela acaba salvando, né? Porque se existir um projeto, lá nos primórdios do projeto foi considerada uma carga, né, acidental de 0,25 kN, que está abaixo desse valor aqui. Então, se pelo menos na distribuição de carga, na transferência de cargas, os fits, né, os brackets ali forem colocados de uma forma próxima da correta, pelo menos, né, a distribuição de carga vai ser homogênea e a gente vai estar salvo pela carga acidental. Só que essa carga acidental está ali para trabalhar como carga acidental, né? Eu instalei os painéis esse meu telhado fica próximo a uma árvore que solta 1 milhão de folhas e essas folhas ao longo do tempo vão se acumulando os detritos e eu tenho uma carga que supera, né, somado aos painéis, supera 0,25 kN. Aí eu já estou na roça do mesmo jeito. Então, é um valor que muitas vezes salva a gente, né? Dada aí, abre aspas, a ignorância aí do contratante em relação à instalação, né? Não solicitar uma análise, uma reavaliação estrutural, tá? Mas é um valor que não deve ser usado pela gente. A gente não, eu instalei o painel, criei uma RT, abri uma RT, me garantindo na carga acidental. Se der errado, eu estou enrolado, tá? Bom, pessoal, agora sim vou falar, né, em relação ao método, né, que eu, pelo menos particularmente, que eu gosto de utilizar. Por que eu gosto de utilizar esse método? Primeiro, é um método que eu uso há bastante tempo, tá? Falando de elementos finitos, ok? Primeiro método que eu uso há bastante tempo, comecei basicamente minha carreira utilizando elementos finitos. Segundo, que é um método já que tem um reconhecimento muito grande já no mercado, tá? A indústria aeronáutica utiliza, a Fórmula 1 utiliza, a indústria automobilística utiliza, naval e offshore utiliza. Por que a gente não pode utilizar reavaliando um telhado, né? Então, é uma metodologia que já vem sendo empregada há muito tempo, né? Sem esses softwares aqui, sem essa metodologia, ficaria praticamente inviável você fazer um avião, por exemplo, uma aeronave, tá? Só para que vocês tenham uma ideia, o Bandeirante, com um avião antigo, ele foi feito utilizando elementos finitos, tá? O método, a metodologia, né? Que nada mais é do que você está trabalhando ali a equação de rigidez, só que você está trabalhando de forma matricial, né? Aí você calcula a matriz de rigidez, aplica força, tem os deslocamentos, calcula as tensões, e basicamente é isso que o programa faz o tempo inteiro. Só que se você fazer isso aí de forma braçal, né? Cada elemento aí você tem... Cada nó você vai ter 6 graus de liberdade, você vai ter uma matriz 6x6, tá? O modelo hoje aí, vamos supor, de uma fuselagem de um avião, por exemplo, vai estar em torno de 300 mil nós, por exemplo, vezes 6,
né? Imagine o tamanho da matriz. O Bandeirantes, como eu falei, ele foi calculado, na época, manualmente, utilizando esse método. Foram necessários 2 anos de cálculo por elementos finitos para poder fazer a análise estrutural do Bandeirantes. Tá? Então, por isso que eu gosto de usar os softwares, né? Por quê? A tecnologia está aí para servir a gente, então a gente tem que utilizar. O interessante é você saber o que o software está fazendo e conseguir ler a resposta dele, porque se você não souber ler, você não sabe se a física que ele está gerando é a física correta, se realmente é o comportamento que você espera, nível de tensão, tudo isso cabe a gente, graças a Deus, né? O computador ainda não faz isso. Tá? O SolidWorks, por exemplo, é um programa de CAD, né? Que ele tem o módulo dele de CAI. Geralmente, nos programas de CAD, por exemplo, eles não são os bambambãs de CAI, e vice-versa. Né? Então, o SolidWorks ele tem um módulo dele de CAI, beleza, ele faz uma análise, é bom para você fazer uma análise qualitativa, né? Passa ou não passa. Ele até gera um relatório, né? Só que não adianta nada você pegar um relatório dele se a física dele não estiver correta. Né? E o que vai te garantir que a física está correta? Condições de contorno, a forma de você carregar, as propriedades que você adicionou, né? De repente, você simular um parafuso como elemento de mola ou não, né? Você tem elementos rígidos, né? O tipo de elemento rígido que você usa num furo, né? Porque o furo, quando carregado, ele deforma, dependendo do tipo de elemento que você usar, ele não vai deformar. Então, tudo isso cabe a gente, e ainda bem, né, que o programa não faz isso sozinho. Né? Então, por isso que eu gosto de utilizar esse método. É muito mais fácil, né, de você trabalhar, né? Até, por exemplo, se você quiser alterar alguma coisa, você trabalhando com software desse é muito mais fácil. O que as pessoas geralmente se confundem, né, quando a gente fala de elementos finitos, quando a gente fala dos softwares de elementos finitos, eu vou desenhar no software de elementos finitos. Não. Um programa de elementos finitos, ele só usa geometria para construir a malha dele. Ele está preocupado com o caminho de carga. Entendeu? Então, não adianta nada você ter uma geometria, né, um desenho, né, como muitas pessoas falam, com nós soltos, né, sem transferência de carga. Então, esse tipo de programa ele vai estar sempre trabalhando no quê? O próprio nome já fala, elementos finitos. Ele vai pegar uma estrutura, né, que você desconhece esse comportamento dela, né, devido à superfície complexa, à forma complexa. Você não consegue, né, ou até consegue, mas é muito mais trabalhoso você fazer isso de forma literal. Né? Então, esse software vai pegar aquela geometria, em cima daquela geometria ele utiliza, né, para criar uma malha de elementos finitos, né, dividiu aquela porção grande em porções menores, que são os elementos finitos. Quanto mais regulares esses elementos forem, melhores vão ser as suas respostas. Tá? E quais são as respostas que esse programa vai te dar? Tá? Aqui, só para a gente comentar, aqui são alguns dos softwares, tá? Tá longe aqui de serem todos, tá? Eu botei basicamente os mais comuns, né? Os que eu já trabalhei, tá? NX Nastran, FEMAP, é muito difundido, tá? Na indústria aeronáutica, indústria naval. Automobilística, bastante, mas ele está perdendo bastante para esse cara aqui, tá? Para o HyperMesh, para o software da Altair, para esse pacote aqui que é o HyperWorks, tá? Esse cara aqui ele é muito bom, ele é muito amigável, tá? É muito fácil você criar modelos nele. Ele trabalha com créditos, não? Então ele é bem... Você consegue fazer análise dinâmica, impacto, enfim, é um software bem bacana. ANSYS, sem dúvida, é um dos mais completos, tá? Em termos de sistemas que você consegue trabalhar, de tipos de análise, mas ele não é muito amigável. Tá? Esses dois caras aqui são muito mais amigáveis do que ele. Tá? Até a parte gráfica desse cara aqui, quando você rotaciona a sua tela e tudo, já começa a ficar ruim de você entender. Tá? Mas é um software muito poderoso, tá? E muito difundido também. Tá? É o ANSYS. O Abacus ele é muito difundido na área acadêmica, tá? E o pessoal que trabalha com material composto. Por que o Abacus é bem difundido com quem trabalha com material composto? Ele tem, dentro de uma de suas funcionalidades, você quando tem o ply ali formado com várias camadas ali de material composto, né?
nas várias direções, vários tecidos, ele consegue falhar uma dessas camadas e continuar processando. Então, por isso que ele é bem preferido por quem trabalha com material composto. Apesar de eu já ter trabalhado com Nastran, com FEMAP, com material composto, e atende numa boa. Só que falhou, ele não vai... Ele para de rodar, porque já teve uma falha. O outro não, ele vai rodar e você vai ver como vai ficar o carregamento das outras camadas. Tá? Então, é só para a gente abrir um adendo aí, para a gente falar um pouquinho dos softwares aí que existem no mercado. Tá? Logicamente, são softwares caros, né? Extremamente caros, mas é aquilo, né? Ou você aluga, né? Enfim. Mas é disponível, né? Aí é possível você conseguir, tá? Então, são duas tesouras, né, que eu tenho aqui as terças, tá? É uma seção de um galpão. Uma outra vantagem, né, desse software, você consegue pegar, né, um trecho da sua estrutura e analisar, tá? Olhando assim de longe, parece que é um modelo 3D, mas na realidade é um modelo de elementos finitos, né? Aqui eu praticamente não usei geometria, primeiro porque nesse caso meu software está com problema grande para importar geometria, tá? Mas geralmente quando eu não tenho esse problema, eu faço a minha geometria no Solid e importo para o FEMAP e trabalho no FEMAP, tá? Dificilmente eu faço uma análise no Solid, por exemplo, tá? Só modal que eu faço no Solid. Jorge. Oi. João Alfredo, a Thalita fez um questionamento aqui sobre... Nós estamos sempre no primeiro slide. Você está passando os slides ou não? Estou passando. Nós estamos todos no primeiro slide, projeto da estrutura existente versus... Caramba. Oxe. Todo mundo está acontecendo isso? Com todos acontece? Eu acredito que sim, Jorge. Ué. Caramba. Deixa eu ver aqui se eu consigo enviar o PDF para vocês aí. Eu acho que você pode estar compartilhando a visualização da... Não está compartilhando a visualização dos slides que estão passando. No caso, você está compartilhando a visualização do PowerPoint. O arquivo que dá para editar, sabe? Está conseguindo me ouvir? Estou conseguindo ouvir. Conseguiu me ouvir? Eu vou descompartilhar. Eu acho que você está compartilhando. Okay. É que a minha internet está ruim, aí eu achei que fosse um problema comigo. Aí eu caí, voltei e ainda estava na mesma tela. Agora a sua voz estava trêmula, agora está normal. Mas deixa eu tentar de novo aqui. Compartilhar de novo. Deixa eu ver. Tá aqui, já sei. Tá. Agora sim. Agora sim, né? Uhum. Tá. Ok? Ok para vocês? Comigo, ok. Ok? E quando eu estou falando aqui, como eu botei no modo apresentação, o chat sumiu para mim. Então, não tô... Vocês estão aí sem ver nada, não estou nem... Tá ok, Jorge, tá tudo certo. Vou só dar uma... Onde é que vocês travaram? Nesse aqui? No primeiro slide, eu acho. Primeiro, tá. Estava travado num slide que mostrava as cargas consideradas para análise. Não era nem o primeiro, não era nem a capa. Eu acho que era um slide do meio. Você ainda nem chegou nessa parte. Esse aqui. Isso, travou nesse. Tá. Beleza. Só dar continuidade, falar bem rapidinho, bem resumido, só para a gente entender os slides aí para frente. Aqui, no caso, depois desse slide, eu falei sobre a carga de vento, né, que a gente pega aqui na NBR 6123
os perfis de velocidade e a gente calcula, né, a questão do espectro aí de pressão, a gente consegue calcular os esforços na estrutura. Tá? Aí aqui eu comecei a falar dos painéis em si. Tá? Aqui é uma figura do painel, falei da massa, né, que é de 20 quilos, e a área deles, que é 1 por 1,65, dá 1,65 metros quadrados. Existem painéis de formas diferentes, tamanhos diferentes, mas esses são os mais usuais, né, que geralmente o que a gente vê instalados são esses aí. Tá? Aí a carga distribuída dele é de 0,12 kN, como nós calculamos, né, que é menor do que a carga acidental. Né, foi o que eu falei. A gente, graças a Deus, a gente acaba conseguindo utilizar a carga acidental e se resguardar em relação a isso, mesmo que isso não seja, né, o correto. Mas Deus ajuda os inocentes. Né? Então, isso aí muitas vezes acaba ajudando a gente. Então, aqui é a tela que eu estava falando para vocês. Tá? Aqui são os ícones dos programas que eu falei. Né? Eu falei do FEMAP, que é esse cara aqui, ele é bem amigável. Falei do Alterna, o HyperWorks, que são os softwares da Alter. Ele é muito bom para usar, né? Para você construir a tua malha de elementos finitos. Falei do ANSYS, né? Que é esse cara que tem infinitos recursos, mas ele não é tão amigável quanto esses dois. E o Abacus, né, que ele é muito utilizado, né, tanto na área acadêmica, como para quem trabalha com material composto. Tá? Então, aqui são só os ícones dele. E aqui eu botei uma figurinha, né, do modo tradicional, que eu vou você calcular com base na NBR 8800, fazer todas as verificações, né, para ver se estão ok. Aqui, né, é uma porção bem pequena de uma estrutura, se eu não me engano, essa estrutura aqui, isso se repetia, se eu não me engano, acho que 10 vezes ou 20 vezes, eu não lembro agora. Mas nesse tipo de método, né, elementos finitos, você pode representar só um trecho da sua estrutura. É bom e é ruim. É bom por quê? Porque você requer recursos computacionais inferiores, né? O seu tempo, né, para executar, né, para você construir esse modelo aqui é menor, só que você tem que ficar atento com condições de contorno. Por quê? Quando eu tenho aqui, por exemplo, as terças, né, elas são contínuas. Né? Se eu deixá-la livre aqui, ou se eu restringir aqui, colocar uma condição de contorno aqui, não vai corresponder à prática, né? Porque a condição de contorno real aqui é como se ela fosse contínua. Né? Então, você acaba tendo, né, uma resistência para ter uma flexão desse cara aqui, por exemplo, né? Que se você deixar solto, você não vai ter. Então, na realidade, a grande questão quando a gente está falando de elementos finitos é justamente essa, você conseguir definir condições de contorno e carregamentos. Tá? Isso aí que é o... Se você chegar ao ponto da prática te permitir com que você consiga elaborar isso de forma muito próxima ao real, seus modelos vão ter um comportamento muito grande. Tá? Aí vocês vão falar assim, beleza, esse tipo de metodologia, ela é bem aceita, né? Um órgão, por exemplo, certificador aceita. O que acontece geralmente quando você está trabalhando com um órgão certificador, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, tá? Do meu dia a dia, né? Passado, né? Na época das estruturas aeronáuticas. Só para vocês terem uma ideia, existe os assentos, né? Eles são fixos nos trilhos através de uns fittings, né? Que são os suportes bem pequenos, né? Só que tem que ter uma resistência absurda. Por quê? Porque todos os aviões eles são dimensionados para resistir àquilo que o nosso corpo resiste. Né? Se você resiste, né, uma frenagem que te provoque 6G, né, de aceleração para frente, os seus assentos eles têm que ser certificados para isso. Né? Enquanto você estiver vivo, todo o equipamento ele tem que resistir. Então, o que era feito? Existia, né, eram feitos os trilhos, né? Você tinha uma antepara no final e você tinha era chamada corrida, né? Você corria esses assentos até com que eles se chocassem com essa antepara e provocassem essa desaceleração de 6G, né? E aí você verificava, né, o comportamento desses fittings, né, que era o objeto da certificação. Cada corrida dessa aí, na época, custava $30 mil. Né? Hoje, isso aí vai dar próximo dos R$180 mil. Né? Então, o que foi feito? Foi feito um modelo, né, de elementos finitos. Quem fez foi um engenheiro
da Embraer. Vamos chutar aí que o salário dele seja hoje de 20 mil, né? Vamos chutar alto aí, hoje para o mercado, né? Com os encargos aí chegaria a 40 mil reais aí de custo com ele. Vamos dizer que ele tenha levado aí 2 meses para fazer um modelo desse, tá? Estou chutando alto. O que ele fez? Ele pegou uma campanha de testes dessa, real, ele instrumentou, né, os trilhos, os fittings, né? Fizeram um ensaio, ele pegou esses dados, fez a aquisição desses dados e comparou com os dados do modelo de elementos finitos dele, fazendo uma análise de impacto. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma correlação, né? Quando você começa a ter um ensaiado muito próximo do simulado, beleza, seu modelo está correlacionado. Com isso, a Embraer deixou de fazer esses ensaios e passou a fazer tudo por quê? Pelo método de elementos finitos. Por quê? Cada cliente fala assim, eu quero 2 assentos, mas eu quero que o trilho seja afastado um assento do outro 400 milímetros, outro 300. Para cada alteração dessa, é uma corrida diferente. Então, se você tem um modelo que te dá uma resposta muito próxima ao simulado, o homologador, que é a ANAC, ela reconhece e você consegue fazer. Então, é um tipo de análise. Por exemplo, se eu quiser correlacionar aqui, eu instrumento lá minha estrutura que está montada, né? Faço o meu modelo, correlacionando os dados que eu estou tendo lá com o que eu tenho no meu modelo. Tá? Uma indústria que faz muito isso em tempo real, né? Essa aquisição de dados, para alimentar um modelo de elementos finitos, é a indústria offshore, né? Porque offshore, né, as plataformas, você não pode docar ela, tirar ela do poço e trazer ela para uma empresa aí, para um estaleiro e docar ela, senão você perde o teu poço. Então tem que ser tudo lá. Então você muitas vezes tem que estar monitorando, né, o teu dano acumulado remotamente, né? E verificando o que vai acontecer com a sua estrutura, mas através do seu modelo. Tá? Então, é uma metodologia que ela é bem bacana por causa disso. Tá? Aqui já é um modelo. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma estrutura, olha só. Isso aqui são perfis U, né? Cantoneiras, e aqui um outro perfil U. Desculpa. Por que eu coloquei, né, em cores distintas? Para ficar bonitinho? Não. Por quê? Aqui em azul eu tenho uma propriedade, né, que é a espessura, né, essa propriedade que faz jus à espessura do perfil. Esse cara aqui eu tenho uma outra espessura. Essas cantoneiras aqui têm outras espessuras e essa aqui eu tenho outra espessura. Tá? Então, por isso que eu tenho cores distintas, são propriedades distintas. Tá? Beleza. Uma coisa que eu tenho que ter no meu modelo de elementos finitos, tá? Digo para análise estrutural. Tá? Se você, eu quero fazer, quero usar o Aqua, que é um dos módulos do ANSYS, para calcular a pressão hidrodinâmica. Aí eu não estou nem preocupado com transferência de carga. Tá? Meus elementos vão estar lá só para representar a geometria. Aqui não. Se eu estiver falando de análise estrutural, é de extrema importância que eu tenho o quê? Conexão, né? Em cada vértice desse aqui eu vou ter um nó. Tá? Tanto para esses elementos aqui ó, que estão em amarelo aqui, quanto que estão em rosa. Tá? E esses nós eles têm que ser iguais. Nesse caso aqui, eles têm que ser iguais. Não basta nem coincidir. Se eu coincidir um nó com o outro, ele não vai transferir carga um para o outro. Então, eles são iguais. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho que ter uma preocupação muito grande. Tá? Mas o software ele consegue, através de FreeEd, você consegue ver se você tem nós soltos. Tá? Então, os softwares eles têm vários recursos que te possibilitam enxergar isso. Mas é um erro, por exemplo, muito comum para quem está começando a usar o método. Fazer a estrutura e esquecer de conectar. Quando ele carregar, a estrutura não vai ter o comportamento físico que a gente espera. Tá? Isso aí é fato. Uma representação, né, do telhado, das telhas e das terças aqui. Nesse caso aqui, eu usei a telha mais para transferir carga, né, para transferir carga para a estrutura. Eu não estava preocupado em momento algum com o caminho de carga nas telhas, com o nível de tensão nas telhas. Por quê? Porque dificilmente você vai fixar, né, um fitting
diretamente na telha, porque primeiro vento que der, o teu painel vai embora, né? Ele vai rasgar a telha e vai embora. Então, eu utilizei ela aqui mais para transferência de carga e também para a estrutura, utilizar a inércia dela no comportamento dela, tá? Da estrutura global. Aqui, no caso, são as terças, tá? Repare que aqui eu tenho as tensões de cisalhamento e aqui eu tenho a deformação. Olha a deformação aqui da minha estrutura. Isso tem que corresponder ao real, né? Eu não posso carregar, né, para baixo a estrutura, ela tem um deslocamento para cima, ok? E aqui eu vou mostrar aqui um zoom, né, do caso do carregamento. Aqui eu tenho um nível de tensão aqui. Geralmente, né, aí é o que eu falo, a gente tem que saber interpretar o que o programa tá mostrando para a gente. Geralmente, quando você tem um ponto de conexão, tá? Geralmente, aquele ponto ali, por você ter restrições, né? Às vezes, você tem um perfil com uma espessura muito maior, conectado a outro de espessura muito menor. Esse de espessura menor ele vai sofrer muito, né, naquela junção ali. Por quê? Porque ele vai enxergar um ponto duro ali para ele. Então, como se fosse uma parede, né? A deformação daquele ponto duro ali para ele é zero. Então, ele, como menos espesso, ele vai sofrer muito. Você vai ter uma concentração de tensão ali, que muitas vezes não é o real, né? É um programa justamente dessa rigidez muito grande que você tem ali naquele ponto. Então, o que você geralmente faz nesse caso? Ou você faz um modelo detalhado daquela região, né? Se for parafuso, se for parafusado, faça um furo, faça um elemento simulando o parafuso, para que eu chegue mais próximo ao real. Geralmente, quando você faz isso, ele mostra que aquilo ali é um problema de pontual, tá? Isso é uma das formas que você tem de fazer. Se você não for sair do modelo global, né, para ir para o modelo local, o que você muitas vezes faz é pegar a média, né, dos elementos próximos e ver, né, que é um nó ali que está sobrecarregado, que na realidade não corresponde à prática isso, tá? Então, é o que eu digo, vai muito da prática, né, nossa em relação a interpretar o que o modelo de elementos finitos está dando, tá bom? Bom, pessoal, espero que eu tenha mostrado um pouquinho o método aí, tá? Eu tenha levantado aí essa questão que é se reavaliar, né, a estrutura, não só para a questão da adição em relação a painéis solares, mas é o que está mais em voga, é o que é mais buscado agora. Mas é muito importante, né, qualquer tipo de aumento em estrutura, você convencer a pessoa que a melhor coisa é ela partir para uma reavaliação estrutural, tá? É bom para quem está contratando o serviço, para quem está executando, e no caso, se for você o responsável, né, pela análise estrutural, é bom para você também, porque você está mostrando que a sua estrutura, né, cumpre com o que precisa. Tá, deixa eu só voltar aqui, que eu falei das tensões, mas não falei uma coisa com vocês. Daí você falou, pô, mas beleza, eu estou vendo níveis de tensões, e daí o que eu faço com isso? Isso aqui eu comparo, né, com a admissível do material, que é as tensões, né, de ruptura e escoamento do material, dividido pelo fator de segurança. Tá? Eu tenho que ter essas tensões lidas aqui, tem que ser menor que a minha tensão admissível, ok? Isso que eu tenho que estar sempre trabalhando. Meu objetivo é esse, comparar essas tensões que eu tenho com as tensões admissíveis, tá? Aí só para, já que eu falei de tensões admissíveis, falei de fator de segurança, só para que vocês tenham uma ideia, e é uma característica que eu acho interessante eu sempre, quando dou uma matéria dessa área dura, eu sempre falo. Na indústria aeronáutica, por exemplo, os fatores de segurança são muito pequenos, tá? Sei lá, você multiplica todos os fatores, geralmente você tem teu fator final 1.3, 1.2, 1.5, eles são bem pequenos. Mas o que acontece? Pô, não vou mais voar, que é um perigo. Não. O que acontece? Você tem aviões, então, que são reais, né? Só que eles são submetidos a ensaios. Por quê? Porque como você tem essa questão dos fatores de segurança terem que ser pequenos, senão você não consegue, né, devido à massa, decolar com o avião, você tem aviões sendo ensaiados, né? Eu
Eu estou com o meu avião, sei lá, o mais voado de carreira aí, é da Azul, tá? Um 190 da Azul. Ele tem 10 mil horas de voo. Eu tenho que ter um avião ensaiado com 30 mil horas de voo. Por quê? Eu tenho uma falha estrutural, devido à fadiga, por exemplo. Eu tenho tempo de, abre aspas aí, criar um recall e trazer a aeronave para poder fazer a correção. E mais, né? Eu tenho o tempo para poder trabalhar com a engenharia para poder definir uma solução para aquele problema. Então, eu comento isso em relação aos fatores de segurança, né, que cada tipo de indústria vai ter um. O elevador é 11, né, o elevador não precisa decolar, mas o avião, o fator de segurança na indústria náutica ele é muito pequeno. Mas não se preocupem que existem os ensaios, né, para tentar estar sempre à frente, né, e corrigir qualquer problema que venha a existir. Ok?